Amados irmãos e irmãs, estamos aqui dando início ao 10º dia do mês dedicado a Santana e São Joaquim. E nós queremos acolher a você que reza conosco este momento, para que, sobre a luz do coração de Ana e Joaquim, nós possamos mais uma vez rezar um pouquinho sobre a história da salvação do povo de Deus. Iniciemos este nosso encontro dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste 10º dia, gostaria de lembrar uma coisa. Nós vamos passar os 21 dias rezando esta mesma oração do Espírito Santo, também as invocações e a oração conclusiva. É uma forma da gente não somente rezar, mas de como tornar comum para nós. Auxiliado por aquilo que nos ensina a neurociência, de que o nosso cérebro precisa de 21 dias para se adaptar ou fixar ou consolidar, melhor assim falando, uma experiência. E a experiência de oração no mês de Santana não é somente para conhecer os elementos da salvação, mas é para rezar e trazer para dentro essa experiência e consolidar. E por isso que a invocação do Espírito Santo que nós estamos rezando, esta oração que é uma oração que talvez quase nenhum de vocês conheciam, é uma forma de entender o que é que o Espírito Santo de fato faz em nós. Ele nos conduz a pensar, agir, escrever, enfim, entra no comum da nossa vida esta nova experiência. As próprias invocações de Ana e Joaquim, que também repetindo faz com que a gente não só olhe para Ana e Joaquim à distância, mas traga eles para dentro de nós. E a oração final que é tão poderosa, que principalmente pede a intercessão deles para as nossas famílias. Então nós vamos estar sempre rezando nos 21 dias do mês, que é para poder consolidar isso e até aprender. Vai chegar um momento que você não vai mais nem olhar para a tela, que já vai estar sabendo, e isso vai ser uma experiência bem legal. Do 22º dia até o final do mês, nós vamos rezar a novena a Santana. E aí serão outras orações que a gente vai rezar, vai mudar só um pouquinho o formato da oração, e aí para a gente poder inflamar o coração. 9 dias, já vai estar chegando a festa, a história da salvação já vai estar mais viva dentro de nós, então a gente vai viver um clima aí diferente. Tá bom? Só para você compreender estes aspectos do mês de Santana que eu ainda não tinha falado. Vamos agora invocar o Espírito Santo sobre nós, rezando juntos. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever. O que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. O tema de hoje, do nosso 10º dia, é um coração de criança para contemplar Deus e as belezas da criação para retornar a Ele. Um coração de criança para contemplar a Deus e as belezas da criação para retornar a Ele. Que tema proveitoso a nós, principalmente no nosso caminho de espiritualidade, que o próprio Jesus Cristo diz: se não vos tornar como criança, não entrareis no reino dos céus. Só que nós vamos rezar esse texto, que é o Salmo 8. Eu convido a você a pegar a sua Bíblia e acompanhar neste momento. Quem pode, claro, quem não, apenas escuta. E vamos rezar juntos este Salmo e a partir dele meditar um pouquinho neste momento.
Yahvé, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Ele divulga tua majestade sobre o céu, pela boca das crianças e bebês. Tu firmaste qual fortaleza contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, que é o homem, para dele te lembrares, e um filho de Adão, para vires visitá-lo? E o fizeste pouco menos do que um Deus, coroando-o de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sob seus pés tudo colocaste. As ovelhas e bois todos, e as feras do campo também, a ave do céu e os peixes do mar, quando percorre ele as sendas dos mares. Yahvé, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Meus irmãos e irmãs, nós passaríamos muito tempo, debruçados sobre a beleza deste salmo, que faz com que a gente volte a atenção para o nosso olhar. Veja a pedagogia de Deus com a história da salvação. Vou abrir um parênteses. Nós não estamos seguindo a linha cronológica da história da salvação, mas sim uma linha espiritual, que o objetivo é rezar a história da salvação, mas numa condução espiritual, para a gente entender os desígnios de Deus através da história da salvação. E agora nós nos deparamos com este salmo, que é para que a gente não somente entenda, mas deseje conservar esta aliança, esta promessa que ontem nós estávamos meditando, justamente a partir da nossa capacidade. O primeiro elemento que o salmo traz é quem é que narra a grandeza de Deus? Quem é que narra a beleza, a grandeza e a beleza da obra que foi criada? Aí o salmo vai dizer, as crianças e os bebês. Por que o salmista coloca estas pessoas como aquelas que são capazes de narrar a grandeza e a beleza da criação? Aí a gente vai no Evangelho quando Jesus diz, se não vos tornardes como criança, não entrarão no reino dos céus. Ou seja, é preciso ter um coração de criança, a inocência de criança, um coração puro que nos ajuda a contemplar o que de fato é, e não aquilo que nós estamos condicionados a contemplar. A inocência da criança favorece o encantamento que nós adultos muitas das vezes não temos. Que nós jovens, às vezes encantados pela efemeridade das coisas, às vezes apenas nos encantamos hoje e amanhã já não mais. Uma criança, quando ela se encanta com a coisa, ela pega para si aquele objeto, ou até mesmo a pessoa, e dorme inclusive abraçado, porque tem medo de perder aquilo que ela está encantado. Quando a gente pede a Deus este coração de criança, esta capacidade de criança, a gente vai ver que a obra que foi criada é tão bela, muito embora tenha os pecados dos homens em meio a esta criação, que aí a gente não quer mais sair dela porque a gente percebe a beleza nisso. Fazendo uma reflexão mais holística do universo, a gente compreende que tudo aquilo que Deus criou foi bonito. O problema foi a forma como o homem conduziu a administração, errando os caminhos que Deus tinha proposto. Aí, diante disso, a primeira coisa que a gente tem que pedir, os olhos de criança, um coração de criança, a inocência de criança, para que a gente ainda consiga se encantar com as coisas, ainda consiga perceber que há beleza nas coisas. Porque, minha gente, ninguém sustenta uma promessa, ninguém sustenta uma lei se não tiver encantado por ela. Diga-se de passagem, os casais que nos acompanham, o que é que faz com que se suporte todas as consequências naquela relação matrimonial que estão vivendo? Não é um simples prometer a Deus, mas é acreditar que mesmo diante dessas dificuldades, ainda existe beleza em viver junto.
Ainda existe aquele encantamento de estar um do lado do outro. O que é que faz um padre, um consagrado, uma consagrada, uma religiosa, um religioso a viver tantas exigências que a vocação pede, tantos sacrifícios que a vocação pede? É justamente o encantamento que ainda existe. Então, se a gente não tiver essa capacidade de criança de se encantar, a gente começa a renegar a beleza da criação e, consequentemente, a beleza da vocação que cada um tem. Aí, diante disso, a gente entende uma coisa: por que nós nos encantamos com essa beleza? Aí é interessante que o salmista pergunta aquilo que agora recentemente eu já respondi. Ele pergunta: mas o que é o homem, Senhor, para que dele o Senhor cuide assim? O que é o homem, Senhor, para que o Senhor tenha criado muito abaixo dos anjos, né? Tenha feito um pouco menos do que deuses, tenha criado de forma tão perfeita? Que é esse homem, Senhor? Aí a resposta é simplesmente: o homem nada mais é do que com uma obra mais perfeita das mãos de Deus para poder usufruir da criação e da beleza que Deus projetou nesta criação. Minha gente, falando de uma forma bem espiritual, Deus estava tão encantado, olhando para Jesus Cristo, que nos fez. Nós somos fruto do encantamento de Deus para com seu Filho. Ele estava enamorado pelo seu Filho Jesus Cristo e por isso nos fez. É tanto que lá no ato a gente inclusive já refletiu sobre isso. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Foi no ato de enamoramento, de encantamento, de paixão, de desejo de permanecer, de ficar, de fazer morada. Por que então ele nos cria de uma maneira tão perfeita? Para que a gente usufruísse da perfeição com a qual ele tinha criado o universo. E dessa maneira, nós não fôssemos apenas um fruto limitado do encantamento que ele teve, mas nós também nos encantássemos por aquilo que ele fez de maneira tão perfeita. O que é o homem, Senhor? Então, nada mais é do que alguém que, criado por um encantamento, foi colocado no mundo para se encantar com a criação. E esse processo de encantar-se com a criação faz com que o homem, vivendo a promessa, resguardando essa promessa para que ele nunca perca de vista a possibilidade de se encantar, ele reze como o Salmo no final diz: Yahvé, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Qual é a atitude daqueles que, encantados por Deus e sabendo que é fruto do encantamento de Deus pelo seu Filho, reza, proclama com a sua vida: todo-poderoso é o teu nome, é grandioso, é majestoso, é perfeito diante de tudo aquilo que ele fez. Aí, meus irmãos e irmãs, o que é que Ana e Joaquim têm a ver com isso? Quando Ana e Joaquim se deparava com Maria como criança, Ana e Joaquim não entendia o que significaria o ser imaculada. Isso é um conceito que a gente tem pela teologia e que compreende o comportamento de Maria. Ana e Joaquim, na inocência que eles tinham, eles apenas percebiam que Maria era uma menina diferente de todas as outras. Eles se encantavam com Maria de um jeito porque dizia: ela não faz nada além do que deve fazer. Ela vive na presença de Deus, ela é toda de Deus. Você que é pai, que é mãe, que nos acompanha neste momento, se você se encanta com o seu filho, sabendo que ele é uma criatura limitada, imagina o que é que Ana e Joaquim não se encantavam, embora não soubesse que Maria era perfeita, mas vendo e identificando as perfeições nas atitudes de Maria. Minha gente, Ana e Joaquim, dentro da sua própria casa, viveu esta experiência que hoje nós estamos aqui rezando. Aí hoje nós vamos pedir a Deus: Senhor, neste 10º dia do mês dedicado a Ana e Joaquim, nós queremos pedir, pela intercessão de Ana e Joaquim, eles que se encantaram dentro de sua própria casa, que a gente se encante também,
Que a gente veja nos sinais mais simples do nosso dia como que eu me encanto, como que eu me apaixono por essa criação, pela beleza do universo. E minha gente, aqui não é enfeitar as coisas, mas é perceber onde, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, existe a presença de Deus. Porque quando a gente se encanta, a gente reconhece a presença de Deus e, consequentemente, o louva naquilo que Ele está presente. Por isso, rezando e meditando esse mistério da salvação de Deus que acontece nos nossos dias, vamos agora rezar e pedir nas invocações, no Pai Nosso e na oração conclusiva, a graça de Deus. Recordando de uma maneira particular a prece que você tem pedido nesse mês. Qual é a cura? Qual é a pessoa? Qual é a graça? Qual é o impossível que você quer pedir a Deus neste momento? Com confiança, vamos juntos rezar agora as invocações. Santa Ana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao santo dos santos. À luz do candelabro, a menina vivia, guiada por mestres de noite e dia. Ó Santa Ana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santa Ana Mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com a Escritura nos levais ao céu. Ó Santa Ana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos de dia e de noite os ensinamentos que deste a Maria. No templo sagrado estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santa Ana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. E focando os nossos olhares na imagem, vamos juntos a eles dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tomados de confiança, façamos a nossa oração conclusiva. Senhora Santa Ana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes nós os pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus. Aos pais deste lar que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar para juntos sermos eternamente felizes no Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou e se encantou um pouquinho conosco, não conosco, comigo, mas com a história da salvação, com Deus. E quero convidar você a mais uma vez enviar esse vídeo, se você conhece, como eu sempre tenho pedido, que às vezes existem temas e reflexões específicos que a gente sabe que alguém gostaria de receber. Então compartilhe, convide outras pessoas e mais uma vez a nossa gratidão por você estar acompanhando esse processo do mês de Santa Ana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de Ana e Joaquim, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Ana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.